Bem-vindos ao Código da Gestão. Me chamo Cristiane e hoje eu trouxe 3 profissionais incríveis que eu admiro muito para falar sobre um assunto muito importante, que é por que algumas empresas não crescem. Então hoje eu trouxe a Sandra, Boa noite, é um prazer estar aqui. contadora, especialista, depois eu quero que tu te apresente para todo mundo. O Robson, que é gestor comercial, atua há vários anos nessa área. E o Hélios, que é psicólogo e também especialista em RH. Sandra, conta um pouquinho para nós quem tu é, qual a tua experiência. Bom, então, me chamo Sandra, eu sou contadora de formação. Nós temos um escritório de contabilidade, né? Eu tenho uma sócia, somos as diretoras da CZ Contabilize. Atuamos já há algum tempo nesse mercado, atendendo clientes de todos os segmentos, desde as empresas do Simples Nacional, empresas de lucro real. Hoje, com foco em reforma tributária, estamos nos especializando nisso e trabalhando basicamente no assunto que a Cris traz aqui, né, que é não só fazer a contabilidade do cliente, mas ajudar ele, trabalhar com a consultoria, dar esse apoio. Perfeito. Conta aí para nós, Robson, um pouquinho quem tu é. Primeiramente, eu me chamo Robson, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né, podendo trocar experiências. Eu atuo na área de vendas já há 23 anos, já atuei em diversos segmentos, muito focado sempre na indústria, no B2B. Já fui dono de fábrica, atualmente sou empreendedor e executivo de mercado, então atuo ainda como executivo de vendas também. E presto consultoria para pequenas e microempresas que querem estruturar um plano de vendas, uma área comercial estruturada, né? Então, eu acabo tendo uma atuação assim também de apoio a essas empresas. Perfeito. Hélios, conta um pouquinho para nós Bem, quem é o Hélios. primeiro, obrigado pelo convite, né, Cris? Boa noite para quem está nos assistindo também. Eu sou psicólogo clínico já há 13 anos e dentro dessa formação eu venho trabalhando também com psicologia organizacional. De um tempo para cá, comecei a lecionar junto da Anhanguera, principalmente dando suporte para os alunos na parte clínica, na parte organizacional, a parte dos estágios básicos também, onde eles estão começando a engatinhar na profissão. E a ideia de vir aqui hoje é compartilhar um pouco mais da parte da psicologia organizacional, no que diz respeito à gestão de pessoas, né? Hoje, eu tenho uma empresa que presta serviços também de consultoria nesse setor, trabalhando principalmente com empresas de pequeno porte, nos 4 pilares que eu acredito que são basais assim, para qualquer empresa que quer se estruturar nessa área, nesse setor, né? Que é trabalhar com gestão de pessoas na parte de cultura, a parte de clima, a parte de carreira e a parte de desempenho. Estruturando tudo isso, a gente vai complementando as paredes e seguindo aí, erguendo o prédio. Então é esse o foco do trabalho também. Perfeito. Eu vou comentar o porquê. Então, eu trouxe todos vocês e porquê dessa pauta. Bom, eu atuando há 27 anos aí na área comercial também. Eu atuei por um bom período aí como consultora, inclusive pelo próprio Sebrae. E aí, então, mergulhei, depois, claro, atuei também em área financeira, né, comercial e financeira. E ela é interessante porque quando a gente entra na empresa, a gente vê que não é só vender que é o problema. Às vezes a empresa quer vender muito mais, né? Mas pode ser um problema ele crescer muito mais, que tu pode contribuir bastante nessa. Então, o que que eu vejo? Existem algumas coisas, sim, que fazem com que as empresas não cresçam, né? E eu observei muito bem isso de perto. E na tua visão, Sandra, o que que tu acha que faz com que uma empresa trave e que diferencia ela, crescimento de uma empresa que realmente cresce, na tua visão enquanto contadora? O que que tu vê que diferencia essas empresas que estão voando aí, crescendo? O primeiro ponto que a gente tem que destacar, Cris, é que na nossa região é muito cultural o empresário não se preparar para ser um empresário. Uhum. Ele se torna um empresário pelas necessidades. Ou ele foi desligado de uma empresa e aí ele abriu uma pequena empresa e ele foi seguindo e ele tem as demandas, mas ele não tem uma estrutura para isso.
Ele não sabe separar o dinheiro da empresa do dinheiro dele. Chegou no final do dia, tem 100 reais no caixa, tem que ir no mercado comprar pão, vou lá, pego 100 reais. E isso vai virando uma bola de neve, ele vai criando esse hábito de ser assim. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é a falta de estrutura. A segunda questão é que as empresas hoje, a gente tem percebido que algumas empresas ainda estão assim, elas têm um contador só para fazer guia. Esse não é o papel do contador. O contador está do teu lado para te auxiliar. Os números da contabilidade, eles são analisados e eles estão aí para te ajudar a tomar decisão. Mas, se eu, sei lá, não levo para o contador, ou então, né, omito os dados do contador, eu brinco muito com os clientes no escritório que eu digo assim, pensa que eu sou o padre. Se tu não confessar todos os teus pecados, eu não posso te ajudar. E muitas vezes eles dizem, o contador não fez, o contador fez errado. O contador só faz o que o cliente manda, né? De informação. Isso, né? Eu preciso receber a informação aberta. E assim, no nosso escritório a gente tem uma política muito de estar do lado do cliente, mostrar para ele, olha para o teu custo, né? A Cris falou muito da questão de vender. Mas e qual que é a margem? Isso tudo na contabilidade, a gente é o apoio para o cliente, mas ele tem que querer a nossa ajuda. Vou vender mais e tem um custo, a minha margem está negativa, eu vou só ter mais prejuízo. Isso, daqui a pouco eu vou ter que contratar uma pessoa a mais. E aí esse meu custo vai aumentar e o preço não vai aumentar. Então, na verdade, tu está ganhando menos, está produzindo mais e ganhando menos, né? A gente trabalha muito com isso. Olhando para os clientes, vai fazer uma operação financeira, mas cabe no teu bolso, tu tem ativo para pagar isso. E a gente observa, né, respondendo a tua pergunta, Cris, que a gente só vai andando, né? O empresário só vai andando. Conforme a água vai batendo, ele vai... Isso, ele vai levando, ele vai remando. Mas eu acho que a gente vai entrar nesse tema depois. O ano que vem é um ano crucial. A gente precisa de mudanças, porque esse empresário que não estiver organizado, eu lamento informar, mas ele vai passar por sérias dificuldades. Muito, muito. Tu sabe que isso é uma coisa que eu vi muito, principalmente na época de Sebrae, porque daí no Sebrae eu tinha pequenas empresas, né? E o que eu via? O empresário, ele começou porque ele gosta muito daquilo, ele entende muito da produção, enfim, daquela função, mas ele não sabe nada da gestão, ele não sabe nada do financeiro e muitas vezes não sabe nem vender. Então, na verdade, ele sabe produzir aquilo Isso. que é o core do negócio dele, mas o resto fica para trás. A gente tem, né, desculpa te cortando, mas a gente tem aqui na região um enorme número de empreendedores visionários. Eles têm a ideia de um produto de sucesso. Mas chega a um determinado ponto que eles não conseguem mais fazer aquilo, gerar os frutos que tem capacidade para gerar. Isso aí, exatamente. E eu vou, antes de falar, porque eu acho que daí a venda vai estar ali, eu te pergunto da mesma forma, o que tu entende, assim, que diferencia, que tu enxerga nessas empresas que tu presta consultoria, que diferencia ela daquela que está crescendo, que tem sucesso. Aí eu sei que tu atua também na parte de, não só desenvolvimento de liderança, mas a comunicação. Né? A gente sabe que tem líder que tem o poder de adoecer as pessoas, ele tem o poder de também quebrar a empresa. O que tu vê que diferencia essas empresas de quem cresce e de quem não cresce? Eu percebo assim, a diferença principal talvez esteja na parte de alinhamento de expectativa. Né? Pegando um pouco do exemplo que tu deu, né? Da ideia de quem está começando, que é o eu presa, né? Eu também, durante muito tempo, no início fui eu presa, e à medida que eu precisei contratar mais gente, a maior dificuldade era encontrar alguém que tivesse uma proximidade com os meus princípios e valores. Mas não só princípios e valores pessoais, mas princípios e valores que eu vislumbrava para a minha empresa. Aquilo que eu estava falando lá no começo, de alinhar com a cultura. Né? Eu lembro, durante um tempo da minha trajetória profissional, eu trabalhei com um vendedor também. Né? Grande parte da minha trajetória profissional foi como vendedor. Eu tive uma experiência numa grande loja de varejo, que veio aquele jargão, uma época, né, do vem ser feliz.
né? E eu era um jovem questionador, assim, e aí eu pensava, mas se eles não têm o direito de dizer se eu tenho que estar feliz ou não tenho que estar feliz lá na frente, e se eu tiver de mau humor em casa, eu vou ter que estar com o sorriso amarelo lá para vender, né? Então eu trazia isso muito presente dentro de mim, e na minha expectativa, enquanto jovem ali, com vontade, com ferocidade, a empresa que tinha que mudar. Toda a estrutura, todos os princípios, todos os valores. Imagina, a empresa, na época, já tinha 1.500, 2.000 funcionários, sei lá quantas lojas, quando em realidade, anos mais tarde, felizmente, eu fui entender que era eu botar o meu guarda-chuva embaixo do braço e procurar um lugar mais alinhado com a minha ideia de lugar para se trabalhar. Estou trazendo tudo isso para a gente pensar assim, até que ponto daqui a pouco eu consigo trazer para junto do meu empreendimento pessoas que estão alinhadas com a minha proposta, com o meu propósito. Porque às vezes o sujeito está ali para trabalhar de segunda a sexta para ter o dinheiro para o churrasco do final de semana e está tudo bem. São perfis, né? Isso. E cabe ao empreendedor entender isso, né? Exatamente, porque daqui a pouco eu vou querer que o cara vista a camisa e que ele poste coisa no Instagram e responda o WhatsApp, não sei o que lá, e o cara tá em outro momento, a remuneração é muito baixa, e aí o cara já não entrega tudo que o dono gostaria que ele entregasse, mas não entende também que aquilo que ele remunera não proporciona tudo aquilo que é esperado, né? Então, existe uma expectativa hoje, né? O pessoal tem falado muito, a gente ouve no mercado, o funcionário, o colaborador, ele precisa ter cabeça de dono. Mas isso e às vezes o cara não quer. Às vezes ele não às quer ter cabeça de dono. Não, a empresa não dá condição para ele se sentir assim também. Exato. Né? E isso também parte da própria pessoa, de como ela é, do perfil dela. Para ela se sentir, se colocar numa posição como dona, como proprietária, abraçar uma causa que não é dela, que não nasceu com ela, que não está na mente dela, e ela tomar aquilo como seu... para si como uma verdade. É muito difícil isso. É bonito na fala, né? A gente vê muitas empresas falando, a gente vê muitos debates, isso sendo colocado, mas na prática não é bem assim. São poucas pessoas que têm a disposição, a mentalidade certa para poder assumir uma posição como essa, né? E sabe que é engraçado, né? Porque nesse sentido, exatamente, preciso sim saber se está alinhado, e tem perfis e perfis. Se esse perfil que é o que veste a camisa, o que corre atrás, também é o perfil questionador. É a pessoa que vai lutar para fazer o melhor. E que incomoda. Exatamente. E às vezes vai incomodar. E às vezes perguntas. A empresa não quer ouvir que está errada. O gestor, o empresário não quer ouvir isso. Eu quero que tu faça o que eu estou mandando. Mas aí ele precisa daquele outro perfil. Daquele que é acomodado, que ele vai obedecer, ele não é proativo. Então, aí preciso saber o que eu quero, qual é a minha cultura e o que eu quero, o que eu estou disposto a enfrentar, porque realmente o funcionário vai questionar. E a tua visão aí, enquanto gestor, mas também comercial, tanto tempo, né? Diante do que eles comentaram também, mas a tua visão enquanto comercial, o que tu vê que as empresas que crescem têm de diferente no que tu vê nessa parte de gestão comercial, de equipe, enfim? Qual que é a tua percepção, assim, até porque tu trabalhou de uma empresa que faturava aí muito alto, né? Sim, bilhões. Na casa dos bi. E então, o que tu vê que é de diferente lá? E óbvio, né? A gente não pode comparar com um empresário que está começando, mas o que fazem de diferente para conseguir alavancar e crescer cada vez mais? Cris, eu tenho uma visão a respeito da área de vendas. Eu entendo que vendas ela é a locomotiva de uma empresa. Ela é o que puxa tudo. Agora, nem sempre vender muito é sinal de uma empresa saudável. Eu tenho visto muitas empresas que faturam milhares de reais, às vezes, e que estão dilapidando o seu próprio caixa, estão destruindo o seu negócio. E a Sandra vai poder falar isso com mais propriedade. Eu venho de uma escola de formação de vendedores, onde a gente não tinha todo esse aparato que temos hoje, de tecnologia, abrir de mapa, indicadores, de você abrir BI. Eu trabalhei com mapa há muitos anos, abrindo mapa, procurando onde chegar, parando em posto de gasolina, pedindo informação. Né? Então, o que eu entendo? Assim, grandes empresas
talvez elas tenham uma necessidade diferente, e aí acho que aí é onde alguns empresários cometem o erro de fazer o comparativo. Uma pequena e uma média empresa, ela não pode usar uma estratégia que uma grande empresa. Então, uma empresa como essa, por exemplo, que eu trabalhei, que é uma empresa que fatura na casa dos bi anualmente, ela vai trabalhar com um volume muito maior, uma margem menor para sustentar o custo de estrutura. Porque, na minha visão, e a Sandra pode me corrigir, a estrutura pode ser o que te alavanca ou pode ser o que te derruba. Né? É como eu sempre costumo dizer que a estrutura, o custo fixo, ele é uma âncora. A âncora ela é necessária em todo navio, tem que ter uma âncora. Mas se você jogar ela da maneira errada, no local errado, no momento inapropriado, você prejudica todo o andamento da embarcação. Então, o que eu vejo? A empresa tem que entender aonde ela está posicionada. Ela tem que entender os seus objetivos e, principalmente, elaborar processos que sejam adequados à sua realidade, à sua estrutura. E o crescimento, ele não tem que ser... Não é que ele não possa ser rápido, mas ele tem que ser estruturado, como uma escada. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. Eu já vi empresas quebrarem porque venderam demais. Isso parece até utópico falando assim, mas é uma realidade. Se vender demais e não tiver estruturado para cumprir aquela promessa, e vai impactar no fluxo de caixa, e vai impactar em colaboradores que precisam. A gente estava falando sobre não ter mão de obra qualificada. Então você começa a vender muito, por exemplo, e não tem mão de obra para dar conta. Então, as promessas de entrega começam a falhar. E vendas, eu costumo dizer que é credibilidade. Então, como eu disse, eu venho de uma escola que vender era criar relacionamentos, né? Hoje a gente está na era da IA. Essa semana me perguntaram, mas a IA vai substituir os vendedores? Eu disse, não vai. A IA vai substituir processos, vai substituir tarefas, mas não vai substituir relacionamento. Não, isso não tem como mudar. E vendas nada mais é do que relacionamento. Mas tem um monte de técnicas. Sim, as técnicas são boas, são importantes, são parte da evolução, mas nada melhor do que olho no olho, palavra dada, palavra cumprida, né? Segurança que você passa. Então, às vezes você está com um comprador e você assume um compromisso de uma entrega e você passar essa credibilidade, ele saber que você vai cumprir o que você prometeu. Então, são coisas que fazem toda a diferença na minha visão de negócios, né? Para uma empresa crescer ou não. Então, não necessariamente vender muito significa crescimento. Às vezes está vendendo muito em quantidade, mas está vendendo mal, né? Isso acaba sendo ruim. Então, talvez trabalhar com uma margem, né? A Sandra mencionou a questão de, às vezes, estar com uma margem muito apertada. Trabalha com uma margem um pouquinho melhor, qualifica melhor os teus clientes. Nem todo mundo vai ser teu cliente, né? Nem todo mundo precisa ser teu cliente. E tem uma questão, né? Complementando aqui. Eu tenho que saber o custo. Porque na realidade do escritório, a gente vive muito isso. Quanto custa esse produto? Não sei. O meu concorrente está vendendo por 10. Eu vou vender por R$ 9,99. Mas tu tá ganhando dinheiro vendendo por R$ 9,99? Nem sabe. Tô fazendo dinheiro para pagar as contas de amanhã. Eu já ouvi isso, gente. Nossa. Isso não se sustenta no médio e longo prazo, né? E aí eu vou afundando essa empresa a cada dia mais. Eu só aumento o tamanho do meu problema. Exatamente. E nesse sentido que tu comentou da equipe, quando a gente fala em contratação, alguns erros realmente podem ser fatais, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você contrata um profissional que ele realmente é aquele vendedor, que eu falo, essa geração nova é mais difícil. Sim. Né? A gente sabe porque as empresas têm dificuldade e algumas estão com política de 35 mais. Pela questão do compromisso, que a pessoa vai se preocupar se a empresa, eu tô criando um roteiro, indo numa empresa lá longe, fazendo uma visita. Não, a gente roteiriza, a gente tenta economizar. Mas eu vejo, enquanto dessa geração, né, desde 1999, eu vi que essa questão da palavra e o cliente saber que tu vai cumprir, ou tu vai dizer assim, olha, ainda não consegui, mas eu tô fazendo para conseguir. Isso faz com que o teu cliente, tu pode trocar de empresa e ele vai indo contigo, né? Fideliza. Eu já tive clientes que foram em 3 empresas diferentes, foram comigo, seguiram indo comigo, né? A Sandra é uma parceira que é há muito tempo, então onde eu troco de empresa, ela segue a minha parceira. Então, eu vejo que isso pode, sim, matar ou não uma empresa também, porque o vendedor que está lá na frente, ele é a tua empresa.
Ele é o espelho. Assim como o teu funcionário que atende o teu cliente é a tua empresa. A Sandra e a Glaucia podem ser maravilhosas, mas se quem tá lá atrás não atende bem, E também vai quebrar. a gente precisa preparar as pessoas, né? Falando agora de gestão. Eu tenho que falar para o meu colaborador qual é a cara que a minha empresa tem. Uhum. Eu dou a diretriz para ele de qual é o caminho. Ele vai fazer o trabalho, mas ele tem que ser gentil, ele tem que... qual é, né? O que eu espero dele nesse sentido? Sim, é o bem É a trabalho enquanto cultura, né? Que do... eu tenho se falado alinhamento muito, de né? A expectativa, cultura né? da empresa, o alinhamento da Isso. expectativa, né? Porque a gente passa por isso no dia a dia muito, assim. Eu não gosto de ser atendida pela fulana. Uhum. Eu quero ser atendida pela ciclana. Peraí, só um pouquinho. Tem algum problema técnico para ela não te atender bem? Não. É simplesmente porque eu não gosto da maneira com que ela fala comigo. Não, essa é uma decisão da minha empresa. Isso. A partir do momento que ela está sendo grosseira contigo, né? Aí a gente repensa. Aí a gente vai repensar. Mas... Eu tava ouvindo vocês, estava lembrando de um exemplo que eu já vi numa empresa que eu atendia, que todos nós, de alguma maneira, estamos dando algumas situações de vendedores já com alguma experiência, né? Desse processo de venda, além da técnica de venda. Tu falou, um vendedor que se compromete e passa confiança. E aí, às vezes, a pessoa que ela está começando, ela não tem dinheiro suficiente para pagar um vendedor desse calibre. Né? Mas ele já exige que a pessoa faça essa entrega. E aí, às vezes, a gente cai na audácia de dizer que não tem mão de obra qualificada. Mas a mão de obra qualificada tem, mas nós não estamos dispostos ou a pagar ou em condições de pagar investir o por suficiente, ela. né? Né? Uma outra perspectiva também importante de olhar é a ideia da visão macro sobre a empresa. Não só o vendedor, mas qualquer outro cargo. Mas, por exemplo, na parte de vendas. Não adianta tu ter uma equipe de vendas maravilhosa que consiga faturar um monte, mas não comunicar com o setor de logística, por exemplo, para entender se aquilo que ele está vendendo Tu vai conseguir o prazo de entrega, como tu estava comentando ali. Né? Então, ter esse olhar, conseguir fornecer esse olhar também é importante para o setor não ficar em descrédito depois. Né? E coisas que vão poder afundar uma empresa tranquilamente. Né? Exatamente. E é nessa lacuna, desculpa, acabei te cortando, e é nessa lacuna, Alice, que eu vejo que o papel do gestor é importante. Sim, total. Mas não, porque hoje em dia muitas empresas entendem que o gestor, ele precisa ser o cara que cobra, que fica batendo em cima, que meta que tem que ser batida. E eu vejo diferente. Para mim, o gestor, ele é como um maestro de uma orquestra. Ele faz a conexão de todas as áreas, né? Isso acabou se perdendo muito, mas eu acredito que o gestor, enquanto gestor comercial, vamos falar assim diretamente, né? Mas poderia ser o gestor da empresa também. O gestor da empresa muitas vezes acaba estando mais atarefado com outras áreas e com a estratégia do negócio. Mas o gestor comercial, e hoje isso não é feito mais em muitas empresas, mas na minha opinião, ele deve ser esse maestro que integra o seu próprio time com o time de logística, com o time de produção, faz a intermediação, ele constrói pontes. Eu costumo dizer que o gestor comercial ele tem que ser um construtor de pontes. Então, ele vai conectar para que não haja aquela rivalidade, né? Sempre, o comercial não se dá com a produção. Né? O comercial, todo mundo odeia o comercial. todo mundo odeia o comercial. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em todas as empresas que eu atuei como gestor, o meu comercial sempre foi amado pela parte de produção. Por quê? Porque eu tinha o interesse em sentar, por exemplo, com o gestor da produção e dizer, me fala das tuas dificuldades. Qual é o problema que tu tem aí? Quais são os teus gargalos? O prazo que nós estamos vendendo não está te atendendo? Tá, se eu te der um dia a mais, tu consegue de vez em quando me ajudar com algum pedido urgente? E ia criando essas conexões. E aí meu time vinha comigo, e então nós não tínhamos muito problema. Claro que algum problema sempre existe, pontual, mas eu conseguia ter muito êxito fazendo isso, atuando um pouco fora, digamos, das 4 linhas das vendas, que é meta, né, o volume, bate o resultado, é muito mais do que isso. Eu gosto de atuar dessa maneira, eu, enquanto gestor, atuo dessa maneira, criando conexão com as outras áreas, é inevitável isso, e sempre tive um bom resultado em relação a isso. Precisa, né? Precisa olhar dessa maneira. E sabe, eu estava te ouvindo falar e eu acho que uma conexão que a gente vê muito pouco do comercial é com a área fiscal tributária. É verdade. Por quê?
Elas têm total sinergia e as empresas não olham para isso. Eu tenho uma opinião sobre isso, Sandra. Eu acho que a falha nesse processo é a comunicação. Porque quando vai falar com o fiscal, geralmente os contadores tradicionais, eles usam uma linguagem técnica e o vendedor está ali escutando e pensando, coisa mais chata. O que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu, só quero me só entrega a vender. tabela com o preço. É só quero a tabela e saber que desconto eu aplico. Mas, enquanto mais maduros, a gente começa a compreender que não, que isso é estratégico, que você muitas vezes saber mostrar para o teu cliente na questão fiscal, não, mas tu tá pegando um material que tem um ICM de tanto, tu se acredita menos, tu pegar o meu, tu vai se acreditar mais. Isso é estratégico para fechar negócio. Mas o vendedor não sabe porque ele não entende a linguagem do contador. E o contador, por sua vez, muitas vezes não consegue criar uma linha de comunicação com o vendedor. É isso aí. Né? Pelo menos é assim isso que eu dá muito enxergo. A ignorância de tudo isso, às vezes em alguns momentos vai trazer prejuízo, né? Agora que a gente está no inverno, eu estava lembrando, uma vez eu comprei 2 aquecedores a óleo numa varejista grande. E o tamanho desconto que a vendedora me deu por eu levar a garantia estendida, né, que ela deu uma embutida ali, eu paguei o equivalente a um aquecedor a óleo. Produto só. Como é que ela tinha tanta margem? De onde é que ela tirou tudo isso? Né? Claro que tinha, mas será que ela considerou tudo isso que tu trouxe e as outras questões fiscais envolvidas? Né? Com certeza não. Vai. Não, certamente não. Tu sabe que eu tenho um exemplo bem legal. Como nos últimos tempos ali eu acabei tendo que, atuando no banco, estudar muito sobre fiscal e tributário, enfim, né? Eu estive numa empresa em que existe a possibilidade de ela adquirir o produto e também locar outro ou ele adquirir. E aí eu falei, olha, esse aqui, se tu comodatar, vai ficar no preço que tu vai pagar, tu vai lançar como despesa financeira e aí tu vai ter X, Y, Z a menos de imposto. E aí mostrei o quanto ficava mais barato. Não, mas vai ficar mais caro o quilo. Não, mas aqui tu vai lançar como despesa, né, de produção, e aí tu deixa de pagar imposto e tá aqui o teu valor de diferença. Como é importante a gente entender o contexto fluxo das como um todo. coisas, né? Então, jamais, aí, eu não entendo disso, porque era o gestor da manutenção, mas o meu comprador vai adorar saber disso. Então, sentar junto com o comprador, como é importante o vendedor saber todas as áreas. É muito importante, isso Não, vai dar... E na muito. questão tributária, falando agora, vocês devem viver muito isso. Qual é a diferença de eu comprar de uma empresa do lucro real, lucro presumido ou do Simples Nacional? Crédito, né? Os créditos. Dos O impostos, né? Simples Nacional tem um preço 3% menor do que a empresa do lucro real. A empresa do lucro real me dá 34% de crédito. Tô perdendo Por que dinheiro. que eu vou comprar do Simples? Uhum. Isso vai ficar mais claro E ainda, o né? impacto, Sandra, que tem a questão, por exemplo, do lucro real, quando a gente fala em folha de pagamento, isso não assusta os empresários, que aí vai mudar a questão do recolhimento de impostos. Será que não é esse o aspecto? Pode, mas na forma que a gente trabalha no escritório, a gente mostra para esse empresário no estudo tributário que mesmo eu colocando esse custo dos encargos para dentro, eu ainda ganho. Claro, se eu tiver uma empresa que tem uma margem aí exorbitante, é óbvio que ela não vai ser lucro real. Uhum. É por óbvio. Mesmo que Ela ela vai tenha por outro muita caminho. despesa, Tudo vai sempre depender da margem de lucro dela, que margem ela quer. Se ela tem uma margem muito espremida, o caminho ideal é o lucro real. Quanto menor a margem, mais ela vai economizar em tributos, legalmente falando, deixar de pagar, do que se ela tiver num dos outros regimes. Tu falou, né, Cris, da questão das locações, por exemplo. Locação é uma questão. Uma empresa que tem muito custo de locação, sem dúvida nenhuma, o lucro real é muito melhor para ela. Porque ela vai abater os 34% de imposto dessa locação. Uhum. Então, assim, é isso que a gente tem que estar alinhado com o contador. e o pequeno empresário passa isso batido, né? Pequenos e médios, e muitas vezes até empresas maiores, estruturadas, onde, como o Robson disse, as áreas não se comunicam. Uhum. O comercial não sabe disso, mas ele precisa ir lá, bater na porta do fiscal e saber.
E a gente vem de uma escola, né, Cris, onde se tinha muito isso, né? Uhum. Nós trabalhamos numa empresa grande aqui de Caxias, em que a gente acabou fazendo esse vínculo, eu e a Cris fizemos esse vínculo pela necessidade. Era uma política da empresa. O comercial tá sempre lá na área fiscal perguntando. Eu tô comprando aqui, quanto que é o imposto, quanto que eu me acredito. Então, isso tem que estar dentro da política da empresa. E ela tem muito a ganhar se ela olhar para isso. E tu acha que o que erro, assim, pode sair mais caro? Tá, a reforma tributária a gente já sabe que vai realmente, né? Mas, além disso, o que tu acha que pode custar muito caro para uma empresa e levar ela realmente à falência? Estar no regime tributário errado. Que é isso que a gente tá falando aqui. Maior erro. É um dos maiores. É um dos maiores. A questão de não saber o custo é muito sério. A gente tem um exemplo no escritório de uma empresa de grande porte, que em 2021 eu olhei para o balanço dela e eu vi que ela estava começando a entrar. Até ali foi assim, lucro. 2021 eu comecei a olhar para aquele balanço e dizer, não, peraí. Se o cara continuar operando assim, ele vai quebrar. Chamamos o empresário, fizemos uma reunião, mostramos para ele, olha, na oportunidade ele tinha um estoque muito alto. E esse estoque muito alto estava gerando todo o prejuízo. E ele disse para nós assim, imagina, isso aí eu pago com o pé nas costas. Qual que é o cenário hoje? Uhum. Ele não fechou as portas no ano passado porque entrou uma gestão profissionalizada lá e que está colocando dinheiro para dentro. Porque senão, no final do ano, ele teria colocado um cadeado na porta E deu. e acabado com uma No vida de uma espaço empresa. de 5 anos, uma empresa altamente rentável, que estava saudável, né? Correndo risco de ir à bancarrota por uma teimosia, por um capricho, né? Exatamente, por um Tem capricho. como o ego, eu já vi algumas empresas quebrarem por ego. Sim, Né, por Sem puro dúvida. ego, dizer, não, eu síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, cresci assim, isso aqui tá certo, mas infelizmente a gente vive num mundo que não existe isso, eu vou continuar fazendo isso que dá certo. Tu vai ter que estar de olho, tu vai ter que se adaptar, e aí isso incomoda às vezes a equipe, né, mas de novo mudaram a política, mudou de novo, né, às vezes quem tá na equipe não entende, né, quem tá na gestão compreende muito bem isso e o pessoal realmente não gosta de mudar, né. Mas é que tem também uma linha muito tênue, né? Entre tu profissionalizar os processos, ter uma compreensão do impacto fiscal e tudo isso que tu estava trazendo, mas também voltando ao início da nossa conversa, né? Quando o sujeito começa, ele assume bastante risco e ele vê que muitas vezes ele acerta, outras vezes ele erra, mas ele continua. Então ele vai entendendo e a gente vai vendo nas redes sociais, YouTube, informação de que isso é feeling, de que isso é audácia, de que isso é necessário para o empreendedorismo. E qual que é a linha tênue que nos fala quando isso vira uma teimosia? Quando isso vira de que não, eu tenho razão. Eu sei como tocar o meu negócio. E aí eu não peço ajuda para ninguém. Né? Quantas coisas aqui nós estamos falando que daqui a pouco para o empresário soa grego e ele vai teimar em manter conduzindo do jeito que ele quer, porque ele acha que daquela maneira tá mais adequado. E tá tudo bem, talvez para aquele momento esteja funcionando, mas e quando começar a crescer um pouco mais? Né? Quando começar de 30 pular para 50, de 50 pular para 80? Outro dia eu estava visitando uma empresa onde eles já estavam com 50 colaboradores e desses 50 eles ainda não tinham um setor de RH estabelecido. Quem fazia o setor de RH era o contador, né? Claro. como todo escritório de contabilidade. Mil utilidades. E aí depois que nós conversamos, eles resolveram contratar uma menina para ser assistente de RH, 20 e poucos anos, enfim, e ela tinha que tomar conta de tudo. E claro, ainda está tendo alguns problemas, até que em algum momento eles vão compreender que precisa fazer isso com um corpo um pouco mais robusto para poder atender. Né? Então, sendo repetitivo, né, prestar atenção sobre essa parte do ego até o momento de dizer, não, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de uma orientação, seja de um Sebrae da vida, seja de nós consultores, enfim, a linha que a pessoa achar que mais agrega, né?
E tu enxerga, assim, e em que momento tu viu que o principal gargalo da empresa era o próprio empresário? Mas isso... Tem alguns que centralizam tudo tem que passar por eles, e aí a empresa só vai ficar naquilo ali porque não vai crescer mais. E sabe uma outra coisa, Hélios, que me chama a atenção olhando para o lado humano? O grande número de empresários que não presta atenção na área de recursos humanos. Vê como um custo, né? É. Só isso. Eu travei um pouco na resposta ali, porque eu não queria ser generalista e dizer que todos, em algum momento, se atrapalham, mas é porque tem a característica do autoconhecimento também por trás do gestor, né? Essa semana teve um gestor que eu atendo, um dono de uma empresa, ele está passando por um momento um pouco difícil e ele já estava vendo os números lá e entendeu que ia precisar desligar 2 funcionários. E no meio do expediente, ali durante a semana, ele ficou muito bravo que esses 2 funcionários tinham parado de trabalhar para dar atenção a uma demanda da minha consultoria, né? Não, porque você tem que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Onde é que já se viu deixar de trabalhar para isso, enfim e tal. E, ok, né? Eu pensei, bom, de repente a minha consultora que está lá prestando o serviço não alinhou com ele e tal, mas quando eu conversei com ela, tinha alinhado. E mais adiante, conversando com ele, eu entendi que a explosão, o rompante dele era diante a frustração de ter que demitir. Então, ali perpassa, né, o autoconhecimento de entender, tá, eu tô bravo, eu tô irritado com o quê? Por que essa situação aqui tá me incomodando? É com eles ou é com a minha impotência de não conseguir mantê-los e aí eu direciono, eu desloco para eles, né? Às vezes, essa tomada de conhecimento é difícil sem auxílio, sem uma terapia, sem uma mentoria, o que for. Daqui a pouco eu sou psicólogo, vou vender o peixe da terapia, né? Mas se tu acha que Reiki vai te ajudar, que constelação vai te ajudar, que escambau vai te ajudar, aquilo que te trouxer mais autoconhecimento vai ser fundamental para tu conseguir separar aquilo que é teu daquilo que é do outro, para favorecer a tomada de decisão de uma maneira mais assertiva. E no final das contas, vai ser mais assertiva para ti, né? A outra parte tende a ficar insatisfeita também por daqui a pouco causar um desagrado. E é difícil, né? Porque sem terapia a gente não consegue lidar com esse... Eu particularmente, fui uma pessoa que eu me transformei depois da terapia. É muito difícil, tem coisas que a gente enfrenta, né? Medo de dizer não, de se posicionar. Mas, na verdade, principalmente no mundo empresarial, não tá ali para agradar ninguém. Tu precisa realmente te posicionar. E muitas vezes, o que eu já vi foi que o empresário não admite, não deixa de centralizar, não confia nas pessoas. E aí, como é que faz quando um gestor não confia nas pessoas? Eu sempre digo assim, não confia, não fique com o funcionário, né? Mas tu, enquanto consultor, que quando tu vê assim, vamos lá, um gestor, um empresário não confia na equipe e centraliza tudo por conta disso. Como que resolve isso? Terapia. Né? Voltamos ali. Mas, para não ser redundante, quando tu estava falando aqui, eu estava pensando o que daqui a pouco da nossa estrutura social aqui em Caxias pode justificar um pouco isso, né? A ideia de ser uma colonização italiana, onde vivemos com muita escassez lá nos primórdios, traz uma necessidade de controle bastante grande, né? De controle de gastos, controle de ações, controle de confiar em algumas pessoas ou não confiar. E isso, de geração para geração, tem diminuído bastante por conta da diversidade de informação. Mas, por outro lado, naqueles que são mais difíceis de entrar essa ideia ou entender o poder da delegação, eles sofrem um pouco mais da ansiedade, né? Angústia, dificuldade para dormir. Tu vai pegar... Quantos gestores aqui vocês não conhecem, ou até mesmo nós em alguns momentos, não precisamos tomar uma medicação para dormir? Ou um antidepressivo que atua em cima da ansiedade para conseguir não ficar com pensamentos ruminantes a todo momento acerca de uma paranoia ou de uma desconfiança acerca do meu funcionário. Então, eu costumo muito, em relação aos meus contratados, dar 100% de confiança.
E à medida que ele vai... Prova o contrário, Isso. né? À medida que ele vai errando, à medida que ele vai se atrapalhando, eu vou ajudando a corrigir. Eu pego na mão, ó, vamos por aqui, vamos por acolá. Eu pego o mais experiente, eu coloco junto. Perfeito. E à medida que eu verifico que daqui a pouco não está indo, vou fornecer um treinamento. Né? A última opção é o desligamento. Já Então, tá. acho que tem caminhos aí para você confiar mais. O meu caminho, particularmente, e olha que eu sempre fui um sujeito extremamente controlador. Me trabalho muito na minha terapia e também comigo mesmo para delegar, até como aprendizado de desconforto. Então, trabalhar nisso, de dar confiança, mas não é uma confiança cega. É uma confiança com tutoria, com mentoria, dando a estratégia, com acompanhamento, né? Com Sim. supervisão. Porque, infelizmente, algumas pessoas também não conseguem, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele que trabalha sozinho é difícil. Eu digo por mim. Eu sou uma pessoa que não precisa me mandar fazer, eu vou atrás, eu vou correr. E o controle sobre mim, ele faz com que eu não trabalhe bem. Então, se ficar em cima de mim, se ficar me cobrando, me deixa fazer minhas coisas, me deixa voar. Entrega a missão difícil. e deixa executar. Exatamente. Né? Mas eu acho que daí cabe, vamos lá, tu enquanto gestor comercial, cabe ao gestor identificar os perfis também, né? Eu tenho uma pessoa que eu sei que ela vai sozinha, que eu não preciso ficar controlando, Isso. deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar, olha o resultado no final, oferece ajuda, esteja disponível para ela. O resultado fala por si. Mas né? o resultado fala por si só. Tem profissionais, eu já peguei na minha equipe vendedores fantásticos, que eu não precisava, eu só entregava a meta. Tá aqui. Se tu precisar de mim, quer uma visita, um acompanhamento, um desconto, me chama. E o profissional fazia o trabalho, né? Trazia situações, às vezes, até melhor do que eu próprio poderia trazer. Trazia uma maneira de ter fechado um negócio, ou para fechar um negócio, que nem eu estava enxergando, né? Então, o gestor, ele não vai saber tudo, ele não vai ser o melhor em tudo o tempo todo, né? Ele é apenas um maestro, né? Então, ele tem que aprender a identificar os perfis. E eu gosto de uma coisa muito interessante, Alice, também que tu comentou, que é o desenvolvimento das pessoas. Eu sempre penso que eu, enquanto gestor, dentro da minha equipe, eu preciso ajudar a minha equipe a se desenvolver. Vai ter aquela pessoa que é mais autônoma, que ela não precisa muito, uma crise da vida, que estudar. Mesmo ela, você vai, em algum momento, ajudar. Porque todos nós, eu acredito muito na questão da mentoria, todos nós precisamos mentorear e ser mentoreados também, né? Então, dentro da equipe, tu tem que olhar. Eu tenho um vendedor, e eu já tive uma equipe assim que ela era muito heterogênea. Tinha vendedores nível sênior, assim, avançadíssimo, que você só dava a tarefa e trazia um resultado. E tinha também os juniores, aqueles que estavam começando, que você precisava desenvolver. E como é bom, eu não sei vocês, mas eu tenho paixão por desenvolver esses aí. Pegar para tentar levar eles num nível do outro, né? Dizer, ó, tá vendo aqui, ó, você tá aqui, mas você vai chegar que nem esse outro aqui. Não com um intuito de competição, mas de espelhamento, de se espelhar. Poxa, eu quero ser um profissional desse nível. E eu acho que o gestor tem que fazer isso e desenvolver os profissionais da equipe dele. E eu vejo que as empresas querem muitas vezes mão de obra qualificada, que estávamos falando antes, mas não investem na qualificação e no desenvolvimento dos profissionais. E não importa o quão experiente ele seja, todo mundo pode evoluir, deve evoluir constantemente. O mercado muda, né? Exatamente. As relações comerciais mudam, as estratégias mudam. As pessoas também precisam evoluir para acompanhar essas mudanças, né? Então, eu acho que é importante o gestor estar acompanhando isso, ele estar atento, saber em que momento cada um dos membros da sua equipe está e como ele pode fazer para auxiliá-los a evoluir para o próximo nível, né? Sabe que tem uma coisa interessante também que para mim é muito, muito importante. Ok, a gente mais velho também tem as nossas manias. Tenho meu modo de trabalhar, eu tenho minha forma de enxergar as coisas e muitas vezes a empresa tem um modus operandi diferente. Para mim, Cris, é muito importante saber se eu estou de acordo com a empresa. Então, também, tá trabalhando, tem alguma coisa que eu preciso corrigir, melhorar, e eu não tiver essa orientação, né? Como é que eu faço? Entende? Eu acho que isso também é um fator muito importante. Tem muito gestor, empresário, que não consegue dizer assim, vamos ajustar isso aqui, vamos organizar. E aí, daí detém mais ainda, né? Segura mais as coisas. Se eu não souber para onde eu tenho que ir,
qualquer lugar serve. Exatamente. Essa cultura do feedback, né? Eu vejo aqui na região como somos falhos quanto região. Nossa. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Extremamente. A maior parte dos gestores tem dificuldade em dar feedback. E quanto maior o teu cargo, mais difícil o gestor que está acima também, muitas vezes, de chegar e te dizer, olha, vamos corrigir essa rota, eu acho que aqui não tá bacana. E tá tudo certo. Faz parte do jogo, né? É a melhor coisa que pode fazer. Mas os gestores têm essa dificuldade em dar um feedback. Daí eles vão direto para a última etapa, desligamento. Isso. Aí contrata outro, começa tudo Todo de o novo. problema de novo. Todo o processo de novo. E fica nesse ciclo. Vocês Esse não loop entendem infinito. que isso é um pouco cultural da nossa região, do italiano? Uhum. Eu percebo isso em mim. Às vezes eu tenho receio de dar um feedback porque eu acho que a pessoa vai achar que eu tô Como é que o sendo outro vai grosseira. receber, né? Como é que o outro vai receber. Mas aí que tem técnicas de feedback que podem ser ensinadas, né? A questão é que às vezes a gente não tem ou não teve tempo para olhar para essa informação. Como não se dá importância a isso, né? Sim. Eu lembro, tava lembrando aqui, né? Eu fiz o meu estágio organizacional, eu fiz numa empresa federal aqui de Caxias, numa autarquia. E a cada 6 meses eu tinha que dar uma palestra sobre comunicação. Eu dizia, porra, mas como é que eu não resolvo esse problema aqui? Porque 6 meses atrás eu falei sobre comunicação e agora eu vou ter que palestrar de novo? O que eu estou fazendo de errado que eu não estou ensinando direito? E no fim das contas, ao longo desses anos aí de carreira, sempre vai ter problema com comunicação. Seja pela rotatividade das pessoas que entram, seja pelo estado de espírito com o qual a pessoa chega na empresa, seja pela questão de treinamento também, que é importante, vira e mexe você alertar, você chamar a atenção para essa necessidade de aprendizado, do feedback, da questão de como comunicar uma atitude para a pessoa sem referendar uma má característica da sua personalidade. Né? Isso não é algo fácil de fazer. Né? Às vezes, que nem tu estava falando, né? Que o gestor vai lá e acaba optando por desligar. Porque eu vi que o sujeito chega atrasado todos os dias. E eu não reclamo. Né? Chega no final do mês e eu digo, cara, eu percebo que tu tá chegando atrasado todos os dias aqui e não tá mudando, não sei o que lá, a gente tem que ver isso aí, né? Cara, mas aconteceu uma vez, já chama atenção ali na hora. Se não der na hora, vai no final do dia. Porque ali a emoção tá quente e ainda faz sentido para o sujeito entender o que está sendo referendado, qual que é o problema. Porque daqui a pouco foi uma coisa que aconteceu lá no dia 1º, no dia 2º, chega final do mês, ele nem lembra mais. Nem lembra mais o que aconteceu O que esse maluco tá me cobrando? Não, Ele tá daí... estressado, ele veio descontar em mim. Não, e daí tio. fica até ruim, né? Porque tu diz assim, tá, mas agora tu vai vir falar isso. Isso. Agora já Parece fora de contexto, né? Exato. É um feedback fora de contexto, de momento, né? Porque Ou tu vê até que ele vai mesmo- enchendo o copo, ele espera encher o copo pra daí jogar, despejar um monte de coisa, né? Até mesmo na hora de fazer o desligamento, né? Tô desligando por causa disso, isso, daquilo, mas em nenhum momento foi falado, em nenhum momento foi dito. Né? Por isso que às vezes uma prática de avaliação de desempenho, de um plano de desenvolvimento individual, onde seja uma conversa que tu tenha, nem que seja uma vez a cada ano, uma vez a cada 6 meses, que tu possa sentar e mostrar para o sujeito, olha, tuas competências, ok, são essas aqui, as tuas competências a melhorar são essas outras aqui, e ao longo do tempo nós vamos conversando para ir adaptando e melhorando, vendo o que tem que ajustar. Porque senão o cara chega, acha que tá tudo bem, e quando vê tá sendo desligado e nem sabe pelo quê. Exatamente. Vocês percebem que dar o feedback para um funcionário, parem e pensem, é a mesma coisa que a gente educar nossos filhos. É a Total, mesma coisa. Total. Quando o nosso filho faz alguma coisa errada, se eu não falar naquele momento, ele vai continuar fazendo porque para ele tá tudo certo. E o porquê que é Né? errado, né? Entender, né, Exatamente. o porquê. É a mesma lógica, é a mesma coisa, né? Acho Tem que que talvez eu- os gestores tenham medo que o profissional vai levar para o lado pessoal, no sentido de crítica pessoal. E não é, às vezes é uma competência, como tu falaste, que precisa ser desenvolvida para o objetivo da organização. Exatamente. Porque às Pra vezes é muito bom atingir- lá fora, mas Exato. aqui dentro... Olha, no contexto pessoal, talvez fora da organização, aquilo é ótimo. Uhum. Mas ali dentro, para a necessidade que a companhia tem, talvez ele precise atuar de uma maneira diferente. Então, um feedback sincero e direcionado vai ajudar nesse sentido, né? Talvez o pulo do gato seja de entender que, em grande parte dos momentos, feedback pode causar desagrado.
E causar desagrado nunca é bom, nunca é agradável. Agora, se eu trocar minha perspectiva de que, sim, eu estou causando desagrado, mas é para o crescimento pessoal desse sujeito, aí talvez fique um pouco mais leve, fique um pouco mais fácil. Preparar, né, também o gestor, Tal qual fazer a a gente faz com o filho. preparação, né? Isso. Olha, nós temos uma política de feedback. Uma vez por mês eu vou sentar com você e vou te dar um feedback sobre o teu desempenho no mês, por exemplo. Eu, enquanto gestor, eu tenho esse hábito. Fechou o mês, a gente fala de números como time, mas também fala no individual. Como cada um foi, como cada um desempenhou aquele mês. Tá tudo bem, beleza? Tá tudo certo. Me dá um feedback também. E o gestor que se abrir para receber o feedback de volta. Como é que tá a minha gestão? Tô te dando a atenção que tu tá precisando para evoluir no teu trabalho? Tu precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Como eu posso contribuir mais para o teu crescimento, para o teu desempenho, né? Então, se tu cria uma cultura de fazer isso uma vez por mês ou a cada trimestre, pelo menos, quando você vai dar um feedback, o profissional não se sente ofendido, ele não se sente Não vai. assim acuado, né, de te dar um retorno, de falar com sinceridade o que pode ser melhorado, o que pode evoluir. Eu acho que falta essa cultura realmente, Isso, né? isso. Porque fazer uma vez a cada morte de bispo, como se dizia antigamente, fica descontextualizado Exatamente. para o profissional, né? Perde o time, perdeu. Exato. Tal qual a Perdeu o educação. sentido, né? Perdeu o time. É que nem tu falaste ali dos filhos, né? Tu vai corrigir o filho semana que vem ou essa semana por um tema que ele não fez há 2 semanas atrás. Ele nem lembra mais o que era aquele tema, por que não fez. Então, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Exatamente. E me diz uma coisa. Na visão de vocês, vou começar por ti, Sandra. O que tu... Se tu pudesse dar um conselho, assim, para o empresário, qual é o principal erro, assim, que tu diria que eles precisam deixar de cometer urgentemente? Dentro do que tu vê hoje nos teus clientes, por exemplo. Nossa, pergunta difícil. Porque cada situação é uma situação. Não existe um erro generalizado. Em cada processo, em cada operação, em cada cliente, tem alguma coisa que pode ser melhorada. Eu estava ouvindo o Helios comentar, por exemplo, na questão de recursos humanos. Uma vez eu ouvi de um gestor que eu não podia querer que todas as pessoas tivessem a ambição que eu tinha de crescimento. E hoje eu vejo que faz sentido. Porque se todo mundo tivesse a ambição que eu tinha, hoje todos seriam donos de escritório e nós não íamos ter mão de obra. Nesse sentido, sim. Para ir lá fazer o operacional. Sim. Mas aquele momento foi um choque para mim. Sim. Ouvir isso. Mas hoje, estando do outro lado da mesa, faz muito Faz mais sentido. Então, assim, são ações no dia a dia. Cada empresa tem uma dor. Muitas vezes o desconforto de estar ali, mas a gente ouve muito, né? Tenho esse contador há 30 anos, 20 anos, era o contador do meu pai, é de confiança da família. E será que ele está olhando para o melhor para ti? Falando agora, né, da contabilidade em si. A contabilidade modernizou muito. E eu vou dizer para vocês, a partir do ano que vem, muitos escritórios vão deixar de existir. Porque eles não vão conseguir acompanhar todas essas mudanças. A reforma tributária que está batendo na nossa porta, em 1º de agosto agora, a gente já tem que começar a cumprir as regras de transição. Tem N escritórios aqui na região que não falou uma palavra disso para os seus clientes. Sabe que eu ouvi... Eu fui num cliente, eu pedi para ele se ele estava se preparando para a reforma. Ele disse para mim, o meu contador disse que não vai entrar realmente a reforma. O contador falou isso. Vai mudar o presidente e daí não vai vir. Não vai, entende? Já ouvi muito isso. Onde vai parar essa empresa? Não vai existir daqui a Essa pouco. empresa vai morrer. Mudando um pouco o foco da nossa conversa agora. As empresas que não se prepararem para a reforma tributária vão ficar pelo caminho. E vão mesmo. Diante só daquilo que tu já me comentou,
né? E principalmente a empresa disse, olha, tu sabe que se mantiver no regime presumido, eu visitei um cliente essa semana que disse, não, eu vou continuar no presumido. Mas a reforma tributária, tu te apropriou dessas informações, tu sabe de quem e quanto tu tem que pagar, porque se eu vou comprar do Simples, eu tenho que ter pelo menos os 34% mais barato, né? Isso aí. Então, não estão atentos a isso, né? Falando contabilmente. E aí, muitas vezes, é por isso. Não vai. Não vai funcionar. Não vai dar certo. E aí, passa a cometer um erro fatal. A gente fez, durante todo o ano passado, vários encontros com os nossos clientes no escritório. Eu peguei por segmento. Então, assim, o primeiro encontro que a gente fez foi com indústrias tributadas pelo lucro real e presumido. Olha, vai entrar em vigor em 2027, vai mudar para ti. Tu vai ter que olhar o fornecedor de quem tu compra, porque se ele for do Simples, ele não vai te dar crédito. Ele não pode estar inadimplente com os impostos, porque senão o teu crédito vai ficar bloqueado e fomos indo. Agora, no início desse ano, uma daquelas pessoas que estava lá no encontro olhou para mim e disse assim, aquele dia que tu falou tudo aquilo, eu saí de lá dizendo para todo mundo que tu era louca. E aí, agora? Gente, tá aí. As empresas tá batendo na porta. E assim, é muito sério isso que a gente tá falando. A Cris falou, né, da questão do Simples Nacional. A reforma tributária, ela tem uma apuração assistida. Para vocês terem uma ideia, não é mais o contador que vai dizer qual é a nota que vai lançar. Vai vir pronto. Eu vou entrar lá num portal que já existe. Procurem na internet, portal da apuração assistida. O modelo já está lá pronto. Todas as notas, se eu tenho crédito, se eu não tenho crédito, tá tudo ali. E a gente está falando de um modelo de tributação que é um modelo de países desenvolvidos. A gente vai falar de IVA dual aqui. Então, assim, tudo que eu compro gera crédito versus a minha saída, um menos o outro é o imposto que eu vou pagar. Só que a estimativa de carga tributária para isso é 30%, gente. Tu vê que isso vai afetar, inclusive, como o vendedor tem que se apropriar disso, né? Vendedor, olha só. E eu tô falando que para 2027, extingue-se PIS e COFINS e entra a CBS. PIS e COFINS, no lucro presumido, 3,65%. Para uma CBS estimada entre 8% e 10%. A empresa que não estiver olhando para o custo, onde é que vai a margem dela? Vai. Embora. E uma outra questão também que me parece que vai ser bastante prejudicial é que empresas que estiverem organizadas como tem que ser, vão deixar de comprar de pequenas empresas que vão à bancarrota, ou vão quebrar. Exatamente. Ou porque são simples e não dão o crédito como ele precisa, né? Então não vai mais fazer sentido ele comprar de alguém que não dá crédito. Exatamente. E aí o que vai acontecer com os MEIs, com as micro e pequenas empresas, que muitas vezes são prestadores para essas empresas maiores, né? Então, a gente vai ver um efeito cascata nesse negócio. Eu, enquanto vendedora, já faria o seguinte, né? Olha, esse aqui é o meu preço, se eu estiver concorrendo com um Simples, ele tem que fazer pelo menos isso para valer a pena. Enfim, já vai com o cálculo feito. A orientação que a gente tem passado para os clientes é para que eles já cheguem nos seus fornecedores e perguntem qual é o regime que esse fornecedor vai adotar a partir de 2027. Senão, porque a partir disso, eu vou olhar para toda a minha estrutura. Exatamente. Vou substituir o cara que vai ficar no Simples. O MEI, então, nas empresas que estiverem no regime regular perante a reforma tributária, ele não vai fazer sentido nenhum. E agora, finalizando aí, que tá acabando o nosso tempo. Já? Já. Helios, eu vou perguntar aí para vocês, e daí vocês me digam aí numa frase, ou enfim, se tu pudesse dar um conselho para um empresário, assim, não para parar de fazer, mas para ele crescer de forma sustentável. O que tu mais veio, o que tu diria para o empresário? Olha, o que tu precisa fazer para crescer sustentavelmente diante de tudo isso que a gente comentou? Eu particularmente gosto sempre de pegar suporte com quem tem conhecimento, né? A primeira pessoa, a primeira entidade que me deu suporte quando eu estava começando foi o Sebrae, né?
até por ser uma pequena empresa, o interesse do Sebrae é que tu cresça, para que tu possa daí, de acordo com o teu faturamento, começar a dar dinheiro para o Sebrae, né? Então, o interesse do Sebrae é que tu ganhe mais dinheiro. Então, ali é uma fonte de conhecimento muito importante que tu paga ou daqui a pouco por algumas oficinas que eles oferecem gratuitamente, né? Também participar de feiras, participar de congressos, participar de cursos, aquilo que for do teu setor também para te entender de tendências, entender para onde o mercado está indo é muito, muito importante. Então, na minha perspectiva, a informação, o conhecimento, né? Porque informação é muito fácil de você obter. A questão é transformar em conhecimento. Para entender como que eu vou aplicar isso no meu negócio, é fundamental também. E você? Então, que conselho tu daria aí para crescer sustentavelmente aí as empresas? Eu diria, abram a mente. Procurem conhecimento fora do teu trivial, do teu dia a dia. Façam networks com pessoas que aparentemente não têm nada a ver com o teu negócio. Procure contato com pessoas que de alguma forma te desafiem a aprender algo que tu não entende. Vou usar o exemplo aqui da reforma tributária. Não entendo nada de reforma tributária, eu vou conversar com pessoas, vou ter network com pessoas que vão me forçar a isso. Os empresários muitas vezes eles ficam presos naquele mundinho deles. Eu sei porque eu já fui um assim. A gente fica preso naquela realidade, na rotina, né? Até ontem eu estava falando com um empreendedor também, justamente trocando uma experiência, falando algumas coisas. E a gente usou uma frase que é muito dita, né? Que a rotina devora a estratégia no café da manhã. Então, a estratégia é muito bonita no papel, mas chega no dia a dia na empresa, é aquela rotina louca, aquele monte de coisa para resolver. O empreendedor, o gestor, né, ou então o empresário, muitas vezes, ele não consegue sair daquele círculo vicioso. Então, o que eu diria é, expanda sua mente. Busque conhecimentos que aparentemente não têm nada a ver com o teu negócio. Leia livros que você não leria normalmente. Busque um conhecimento diferente do que só aquilo que envolve o teu negócio. Porque isso vai te forçar a expandir os teus horizontes, a enxergar além. As coisas diferentes, e trazer coisas novas, né? Eu costumo dizer, é ampliar o tamanho da tua caixa de ferramentas. Então, quanto gestor, eu gosto sempre de usar essa expressão. Por exemplo, eu atuei em vários segmentos, né? Às vezes me perguntam, não é de um segmento só. Embora tenha atuado muito sempre no B2B, eu atuei na metalurgia, eu atuei na eletrônica, eu atuei na moveleira, que foi um desafio, não tinha nada a ver. Eu pintou o desafio, por que não? E então, aí tudo vai se conectando depois. Tudo se conecta depois. Então, eu costumo avaliar, e sempre digo isso, que a minha caixa de ferramentas ela se tornou mais ampla por eu encarar desafios diferentes, circunstâncias diferentes, né? Então, mente expandida, olha para fora, né? Sai da casinha, como o pessoal gosta de falar. Olhar para fora da caixa, né? Olha para fora. Vê o que está acontecendo no mundo fora do teu negócio. Tenha networking com pessoas que te desafiem a crescer em áreas que você não faria normalmente. Network é a maior riqueza na minha percepção. Ou então, né, complementando, a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber quem sabe. Precisa conhecer quem telefone, sabe. Né? Tem o WhatsApp de quem sabe. Exatamente. A quem recorrer. Mas tu quer complementar? Não. Eu acho que é isso, né? Complementando o pensamento aqui, claro, a gente precisa entender de um pouquinho de tudo, mas eu tenho que ser especialista no meu negócio. E aí, ter parceiros que venham e agreguem. E eu tenho que saber ouvir. Porque não adianta eu contratar o consultor de RH... Síndrome de Gabriela não funciona. O honorário dele, dizer que o honorário dele é caro, se eu não vou aplicar o que ele está me dizendo que eu tenho que aplicar para funcionar. Não contrate, então. Exatamente. Vocês sabem que... Idade fixa, né? Exato. Tu sabe que isso que vocês comentaram vale pra vida, né? Então, pra ir concluindo, ande com pessoas que te desafiem. A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Se eu conviver com pessoas medíocres e que não pensam em crescer, em aprender, eu vou ser só mais um medíocre. Agora, se eu, não só como empresário, mas como pessoa, eu andar com pessoas que me desenvolvam, me obriguem a me desenvolver, porque eu vou querer, né? Estando com os melhores, eu vou querer ser melhor, eu vou ser melhor. Então, que a gente leve isso para a vida e que os empresários também levem isso, porque eu acho que é o caminho, né? Aprender, andar com pessoas, networking é a maior relíquia que a gente pode ter.
Então, eu quero agradecer a participação de vocês. A gente poderia ter muito tempo ainda mais, né, para falar. Mas foi um prazer e que a gente possa fazer mais vezes isso. Agradeço vocês. Com certeza. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, gente? foi um prazer estar aqui com todos vocês também. Falando um pouquinho dessa temática, passou tão rápido, poderíamos ficar aqui mais uma hora facilmente, né? Mas obrigado pelo convite, Cris, obrigado a vocês também aí pela oportunidade de estar junto. Esse foi, então, o nosso primeiro episódio. Muito obrigada, gente. Sim.